Vamos lá, pessoal, aulinha show de bola, vamos falar de hidrografia em São Paulo. Olha, é uma aula que ela se torna suave no momento que você conhece já os conceitos de hidrografia que nós trabalhamos nas aulas anteriores. Então, se você sabe que é um rio de planalto que apresenta quedas d'água, um rio endorreico que deságua em outro rio, um rio meandrante cheio de curvas e um rio perene que nunca seca. Você já conhece esses conceitos? Esses conceitos se encaixam a qualquer rio desses aqui do nosso estado de São Paulo. É uma aula específica para USP, Unesp, Unicamp, do seu pacote Trio Paulista. Vem pra aula! Olha aqui, galera, eu tenho aqui o primeiro rio para discutir com vocês, é o Rio Grande. O rio que nasce em Minas Gerais e adentra o estado de São Paulo, ali perto da região de Franca, de Colômbia, e vai desaguar aqui nessa área de confluência. O que é uma área de confluência? É uma área de encontro de vários rios que se formam um outro rio, que no caso aqui forma o nome da bacia, o principal rio do estado de São Paulo, que é o Rio Paraná. Não é o principal histórico, o histórico é o Tietê, mas é o principal da geografia física, é o mais caudaloso, o com maior quantidade de água, o Paranazão. Volta aqui. O Grande, então, ele é um rio de planalto? É. Olha aqui, você tem a Volta Grande, a usina de Marimbondo, a usina de Água Vermelha. São usinas elétricas do Complexo Furnas. O Complexo Furnas abastece Minas Gerais. Primeira coisinha que você tem que colocar na sua cabeça. Furnas não envia energia elétrica para São Paulo, somente para Minas Gerais. Claro, Jean, joga-se tudo no sistema brasileiro de energia elétrica. E aí, se o estado de São Paulo necessitar, puxa para cá a energia. Mas a prioridade é Minas Gerais. Esse riozinho aqui, então, é a fronteira do estado de São Paulo com Minas Gerais. Ele é endorreico, já falei para vocês. Ele é meandrante também. E é um rio perene, é um rio que nunca seca. Um dos seus principais afluentes é esse carinha aqui, é o Rio Turvo. Outro afluente importante ali na região de Ribeirão Preto, eu tenho o Rio Pardo e o Rio Mogi Guaçu. São rios regionais aqui do lado nordeste, onde a principal cidade é Ribeirão Preto, e o Rio Turvo aqui na região noroeste, onde você encontra a principal cidade, São José do Rio Preto. Tranquilo? Suave? Vem pra cá. Agora é o Rio Tietê. O Rio Tietê, o que você precisa saber? Que ele não nasce aqui e corre em direção a São Paulo. A galera erra nisso. Ele nasce em São Paulo e corre em direção ao interior. Ele é de planalto, ele é endorreico, ele é meandrante, ele é perene. Ele nasce numa cidadezinha que se chama Salesópolis, é sua área de nascente, atravessa toda a capital paulistana, recebendo dejetos dos seus afluentes que estão em áreas de periferia, por isso que o rio fica poluído ali na área da cidade de São Paulo. Aliado a isso, o processo de canalização, então o rio era meandrante, ocupava sua área de várzea, então ele serpenteava e mudava seu curso de acordo com as cheias. Carinha, isso acaba tudo quando ele é retilinizado. É feito um canal para se construir avenidas fundos de vale ao entorno desse rio. Nesse momento que você não tem mais o processo de escavar e depositar, porque você não tem diques naturais, tanto de um lado quanto de outro, e sim seções de concreto, o rio começa a depositar areia no seu fundo, o rio diminui a velocidade, o rio perde a sua dinâmica natural. Suave nisso? Ah, Jean, não estou entendendo nada. Assista a aula que eu vou falar da dinâmica. E aí eu falo do rio meandrante. Não pode perder isso, cara. Volta aqui. E aí você tem uma carga de poluente muito grande ali no rio Tietê. Só o rio Tietê é importante na cidade de São Paulo? Não. Você tem o rio Pinheiros e o rio Tamanduateí. O rio Tamanduateí é o principal rio utilizado como rotas comerciais da cidade de São Paulo. Fica ali perto da 25 de março, onde você tem a rua
Porto Geral, que no passado era um porto que trazia pescado para a cidade de São Paulo. Suave? Lembro, Tietê, presta atenção, Pinheiros e Tamanduateí. São 3 rios mega importantes, principalmente para a FUVEST. São rios que estão ligados ao processo de urbanização da cidade de São Paulo. Vem aqui. O rio Tietê, ele sai da cidade de São Paulo carregado de contaminantes e poluentes. E ele chega numa cidadezinha que se chama Santana do Parnaíba. Depois de Santana do Parnaíba, ele chega em Pirapora do Bom Jesus. Uma cidade que tem um cunho religioso em relação ao rio. Sabe aquelas histórias, chão santo no rio? A mesma coisa que acontece nesse rio aqui no Paraíba do Sul, aconteceu no Tietê. E aí, essa cidadezinha virou uma cidade sagrada, religiosa. Mas não é, a discussão é essa. A discussão é que em Pirapora do Bom Jesus, a carga de poluente é muito grande. Porque pensa, aqui, antes de sair de São Paulo, você tem tipo uma comporta que vai controlar a vazão dessa água para o rio continuar correndo. Velhinho, no momento que ela está fechada, ela acumula esses poluentes. Pensa, ó, a água está vindo, está acumulando. Aí abre. No momento que abre, essa água ganha velocidade. Quando ela ganha velocidade, ela chega lá em Pirapora do Bom Jesus, rapidinha. E lá você tem rochas expostas no rio. Sabe aquele rio que você olha, você tem um monte de pedra? Vou falar popularmente lá, pedras. E aí essa água com velocidade. Quando passa nessa pedra, ela remexe. Quando ela remexe, ela fabrica grandes espumas. É verdade, espumas contaminadas. Mas por que espuma? É coisa estranha. Ó, cara, espuma porque essa água tem muito detergente. E aí, mas de onde vem esse detergente? Velho, pensa, todo mundo lava a rua, tem lava-jato, tem não sei o que, lava a indústria. Toda essa água urbana tende a ir para a área mais baixa, que é o rio Tietê. E aí esse contaminante vai sendo levado. Chegando lá, cara, forma umas espumas desse tamanho. Parece mentira, né? Mas não é não. Dá uma olhadinha aqui. Olha isso, cara, que barbaridade, não é? Espumas gigantes andando no meio da cidade. Na cidade de Pirapora tem até um chuveirinho na rua, assim, que quando a espuma passa, vai o morador lá, abre o chuveirinho, a água cai e vai se desfazer a espuma. Aí, Jean, porque os caras não vão lá e chuta a espuma, né? Não pode, gente. Ela é altamente contaminante. Volta pra cá. Quando essa água começa a sair, ela chega numa cidade que se chama Salto do Tietê. E lá em Salto tem a grande curva do Tietê, um grande meandro. Então imagina, ainda está cheio de contaminantes e poluentes. E aí quando vai passar por essa grande curva, grande parte dos poluentes, garrafa PET, pneu, sofá, fica preso nessa grande curva. Fica cheio de PETs lá, lotado. Tem um cara que vive de colher garrafa PET ali naquele meandro. Ele fica sentado ali pescando garrafa PET. Parece barbaridade? Olha a fotografia aqui, na região de Salto. Suave. Mas o rio, ele vai continuar o seu curso em direção ao interior e aí ele vai recebendo diversos afluentes, principalmente no médio curso. E esses afluentes vão aumentando a quantidade de água do rio. Velhinho, e outra, você tem as usinas hidrelétricas, que também vão fazer uma espécie de filtro aí. E essa carga de poluentes vai ficando a alto curso, já em médio curso você tem uma quantidade muito pequenininha de poluentes, e esse rio vai continuar o seu trajeto, e aí o paulistano, quando ele chega em baixo curso do rio Tietê, aqui nas prainhas de Promissão, Buritama, chegando lá pertinho de Ilha Solteira, a galera fala assim, nossa, mas isso aqui é rio Tietê? Mentira, não é rio Tietê. Cadê a poluição? É claro, a poluição já foi ficando no trajeto do rio e ele chega lá grande, bonito, rico. É um rio muito importante para o processo de ocupação do estado de São Paulo, processo de expansão territorial dessa região. Por quê? Os bandeirantes, eles mesmos,
utilizavam o rio Tietê para fazer incursões em direção ao interior, à procura de ouro, à procura de índio para escravizar. Vem cá que não acabou, chega na área de confluência, junto com o Rio Grande, formando o rio Paraná, o Paranazão, que dá nome à bacia, a parte mais baixa da topografia. O Paraná, você tem aqui um dos seus afluentes, é o Paranapanema, a prima do Paraná. Paranapanema, também você tem usinas hidrelétricas ali, usina de Capivara e a usina de Rosana. E vai desembocar aqui. Outro rio importante do oeste paulista é o Rio Peixe. Olha aqui, ele também deságua no Paranazão e forma o Grande Rio. Um ponto importante para se discutir são as usinas hidrelétricas do Paraná, dando destaque a Porto Primavera e a Jupiá. Uma usina importante, agora no Tietê, Três Irmãos, Promissão, Bariri, Barra Bonita. Só tem essa? Não, Nova Vaiandava, mas não é o foco aqui, tá? Volta aqui com o tio. Também não podemos deixar de falar, presta atenção, da hidrovia Tietê-Paraná e o uso das eclusas. Presta atenção nisso que é muito importante. Coraçãozinho que é mega importante, ó. Vem aqui. Toda a produção de soja, principalmente, que vem lá do Mato Grosso, é escoada primeiramente por caminhões, pelas BRs, até chegar nessa área aqui, que é uma área de transposição de carga, onde eu saio dos caminhões e entro em balsas. Essas balsas saem do Rio Paraná, entra no Rio Tietê e chega aqui em Promissão, por exemplo. Chegando em Promissão, você tem ali uma usina hidrelétrica. E aí, como transpor esse desnível do rio? A partir de uma eclusa, que é um elevador hidráulico. Então entra a balsa, a água enche, e aí essa balsa consegue transpor o desnível do rio. Então o rio é assim, ó, parte aqui e aqui é mais alto. Aqui tá a barragem. E aí a balsa entra, enche de água, iguala o nível do rio e ela continua seu trajeto até uma cidadezinha aqui perto de Bauru que chama Pederneiras. Chegando lá em Pederneiras, toda essa carga sai das balsas, entra nos trens e vai direto ao Porto de Santos. É uma das formas de envio da soja que é muito utilizado e é um transporte mega barato, que é o transporte por balsa em rios de Planalto. Suave? Volta aqui que o tio não acabou, Ó, deixei dois rios para o final. O rio Paraíba do Sul e o rio Ribeira do Iguape. Também coloque coraçãozinho porque que mais cai são esses rios. Primeiro, Paraíba do Sul. O que você tem que lembrar? Que é o rio que está entre a grande metrópole São Paulo e a grande metrópole Rio de Janeiro. Está numa área de ligação. Ao lado do Paraíba do Sul, você tem a Via Dutra, a principal rodovia do Brasil. Aqui vai se formar a primeira megalópole brasileira, junção de duas metrópoles, São Paulo e Rio de Janeiro. É uma área espremida pela Serra do Mar e pela Serra da Mantiqueira. Você viu isso também nas aulas de relevo. Aqui você tem São José dos Campos, Aparecida, e vai embora, ó. O que você tem mais aqui? Taubaté, mais aqui do lado, São Luís do Paraitinga, Guaratinguetá, chegando até Cruzeiro, já na fronteira com o estado do Rio de Janeiro. É um rio mega importante por uma questão religiosa, foi lá que se descobriu, se achou a imagem de Nossa Senhora da Aparecida, que virou padroeira do Brasil, se fez aí a segunda maior igreja do mundo, só perdendo para a igreja de São Pedro, que é o santuário de Aparecida, é uma área de peregrinação, tá ligado ao turismo rural na região, que é muito importante. Que você também não pode deixar de fazer uma conexão com o Rio Paraíba do Sul, é a produção de café. Você também viu na aula de relevo que eu falei do processo de Grabenhorst. Então você teve grande deposição de lava vulcânica, essa lava se solidificou, sofreu a ação dos agentes intempéricos e formou um solo muito fértil, naturalmente fértil, que é o solo terra roxa. Esse solo auxiliou muito no plantio do café e no desenvolvimento dessa região, porque o capital excedente do café foi investido na indústria. Então essa região aqui é uma das mais industrializadas do país. Em contrapartida, a região do Ribeira do Iguape é a região mais pobre do estado de São Paulo. Coloque isso na sua cabeça.
Aqui no Ribeira do Iguape é uma APA, Área de Preservação Ambiental. Você tem a floresta de Mata Atlântica ali, galera. Então não se pode cortar, desmatar. A cidade mais bambambam do Ribeira do Iguape é a cidade de Registro. Você tem Cananéia, você tem Pariquera-Açu, você tem Ilha Comprida, você tem o turismo como destaque aqui, como a Garganta do Diabo, um complexo de cavernas na cidade de Eldorado. E você tem também o turismo histórico e também praiano aí de Ilha Comprida e de Cananéia. O rio Ribeira do Iguape foi um rio muito degradado porque se encontrou ouro nessa região, isso lá no período do descobrimento do Brasil, e aqui foi um dos nossos primeiros portos de escoamento. E aí você teve uma grande tragédia aqui porque se rompeu esse porto. Se quiser dar uma pesquisada é legal para se aprofundar na região. Como aqui a gente tem indústria, aqui a gente tem produção de banana e chá, utilizando solos hidromorfos da região. Tá vendo que eu já estou apresentando algumas coisas de indústria, alguma coisa de população, alguma coisa já de agricultura? Velhinho, porque a geografia, tudo se relaciona. O que você precisa saber? Presta atenção. Que aqui é mais pobre, aqui é mais rico. Aqui é a agricultura de banana e chá e aqui é a indústria. São rios históricos, muito importantes para a região e para o contexto econômico, político, social do estado de São Paulo. Beleza, galera. Busquei fazer uma explanação aí dos rios, que você precisa saber, principalmente, é o Tietê, a discussão de poluição e contaminação, o Rio Paraná, eclusas, isso não pode deixar, a hidrovia Tietê-Paraná, esse contexto histórico aqui. Beleza, galera? Ó, não esqueça de anotar isso, olha que bonitinho, desenhe no seu caderno, é mega importante. Tamo junto, professor Jean Azevedo, até o próximo módulo. Fui!